E aí, bom, esse vídeo é meio que uma continuação do vídeo anterior que eu estava fazendo. Então, se você quiser dar uma conferida e ficar mais contextualizado, dá uma olhada lá. E assim, muitas pessoas não colocam em pé de igualdade apostas esportivas e cassinos online. Mas, na minha visão, são praticamente as mesmas coisas, só que em termos de chances de ganho, tem muita pouca diferença entre os dois. Os dois são praticamente iguais. Alguns podem argumentar que as apostas esportivas são mais confiáveis, entre aspas, porque se baseiam em probabilidades no mundo real. Porque os cassinos online seriam através de algoritmos e as apostas esportivas seriam através de dados probabilísticos de acontecer na vida real, chutes ao gol, gols, etc., dando exemplos de jogos de futebol. Mas, cara, veja bem, é simples, é só seguir o raciocínio. Olha o quanto essas bets lucram. Elas patrocinam um monte de gente, com uma grana preta. Você acha mesmo que elas iriam correr o risco de perder a longo prazo? Eles só ganham porque lucram absurdamente. Porque sabem que no longo prazo, os apostadores vão perder mais do que ganham. É óbvio. Então, por mais que pareça que você tenha mais chance de ganhar porque é através de um evento probabilístico, o negócio foi feito para dar lucro. E dando lucro, eles sabem que a longo prazo vai ser muito mais vantajoso para eles do que para quem joga. E elas utilizam de certos mecanismos. As casas sempre adicionam um excedente a 100% da probabilidade para evitar que você aposta em todos os resultados de maneira proporcional, que evite perda e que você nunca fique no prejuízo. Então, é como se ela transformasse a soma das probabilidades, por exemplo, vitória, empate, derrota, em vez de ela dividir tudo isso em uma probabilidade de 100%, ela acaba sempre colocando um pouco a mais, né? 105, por aí, porque daí esse excedente de probabilidade, esse 5% que ela colocou a mais, ela vai garantir que ela vai ter uma margem de dinheiro que ela sempre vai ganhar. No curto prazo, a sua chance de ganhar até que não são tão ruins. Mas você não vai fazer uma grande quantia de dinheiro com poucas apostas. E por mais que você coloque muito dinheiro, mesmo assim, o risco é muito grande. Aí que tá o perigo, porque é como se fosse uma isca. Porque como não é tão difícil assim ganhar, a curto prazo, você pensa, pô, se eu jogar mais, talvez eu consiga ganhar uma boa grana no longo prazo. Pois daí você acaba acreditando que no longo prazo você lucrará mais. Só que quanto mais tempo você aposta, dificilmente você irá conseguir ganhar. E aí que começa o vício. Outra coisa que as pessoas não entendem é que não adianta entender sobre o assunto apostado. Por exemplo, futebol. O conhecimento futebolístico que você tem, ele é irrelevante no mundo das apostas. Saber de futebol não melhora suas chances de vitória. As outras pessoas que apostam também acham que, de certa forma, entendem de futebol. Então, o seu conhecimento não fará diferença. Possibilidades e as chances de vitória a longo prazo somente é possível com o uso da matemática. E assim, não é qualquer matemático não, tá, gente? Se tem que ser um matemático do nível assim, sei lá, PhD, Harvard. Só que empresas de apostas têm uma equipe com um monte de matemáticos super preparado para justamente evitarem perder para essa galera. E normalmente muitos deles contratando esses próprios matemáticos. A chance de conseguir tal feito é, sei lá, igual você vencer na Mega Sena, que é quase impossível. E eles têm toda a tecnologia, métodos que ficam cada vez mais avançados de maneira contínua, o tempo inteiro.
Então, é praticamente impossível você achar que vai ganhar dinheiro, vai ganhar uma renda extra a longo prazo contra esses monstros das casas das apostas esportivas online. As bets se transformaram praticamente em monstros que patrocinam praticamente todos os times da Série A. O nome do Campeonato Brasileiro vem seguido de um nome de uma casa de aposta. Futebol é uma das coisas mais culturais do povo brasileiro. Se tem patrocínio nesse segmento, significa que a aposta, infelizmente, já faz parte da cultura de muitos brasileiros. Só para ter uma ideia, que há a possibilidade de jogadores serem banidos no futebol por causa de apostas, assim, é surreal. Nem o goleiro Bruno, que fez o que fez, é banido do futebol para sempre. E você aí vê casos de julgamento que podem levar a banimentos no futebol devido a essa cultura de apostas, assim, é realmente assustador. E isso gera também perdas econômicas, perdas no ciclo de economia e, consequentemente, influencia e impacta também as nossas vidas. Que outra consequência dos booms das apostas online é que parte do dinheiro das apostas não volta ao ciclo econômico, já que muito disso é a porcentagem que fica com as bets. E as pessoas que ganham no jogo ou outro utiliza esse dinheiro e volta a apostar o dinheiro nas casas de apostas, ficando preso nesse ciclo das apostas online. Uma baixíssima porcentagem dos apostadores que vencem usa essa grana que não seja em outra aposta. E o plano de governo é prejudicado, já que o governo atual aposta nas famílias de baixa renda com condições para impulsionar a economia. E mesmo com a piora no poder de compra entre 2018 e 2023, muitas famílias aumentavam proporcionalmente a parcela da fatia de sua renda para apostas. Então, mesmo que elas diminuíssem o consumo em algumas coisas, ela ou não diminuía proporcionalmente o que ia para as apostas, ou ainda aumentava. Então, finalizando, a minha opinião, a única maneira de tentar frear essa loucura é seguindo o caminho do cigarro. Proibir vai botar medo numa galera? Vai, mas dificilmente vai resolver o problema. As drogas, boa parte delas são proibidas, mas ainda muita gente consome e muita gente se prejudica por conta disso. E o que seria esse caminho do cigarro? É proibir propaganda. Proíbe propaganda. Qualquer tipo de propaganda. Influencer não pode. TV na internet não pode ter propaganda. E tal como o cigarro, toda vez que você for fazer aposta, jogar um pop-up bem na sua cara de uma foto de uma pessoa numa situação lastimável, causado pelo vício em apostas. Não vai acabar, com certeza, né? Mas por mais que ainda muita gente fuma, depois de terem feito aquela tática, essa tática diminuiu muito o seu consumo. Essa tática aí que eu acabei de explicar para vocês. Não pode propaganda e, além disso, ao comprar o cigarro, tem aquela imagem de uma consequência bem grave ao se consumir o cigarro. Eu acho que é isso. Valeu e falou!